Olá, eu sou Camila Calazans. Irei apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso sobre a importância do planejamento e o controle no setor de construção civil. Meus colegas de grupo são Adriele Moreira, Alisson Castilho, Carlos Queiroz, Danusa Costa, Felipe Madeiro, José Ataíde e Leandro Manuel. Iremos abordar a dinâmica do planejamento e os seus benefícios para a construção civil. Olá, meu nome é Leandro Gustavo Manuel, estudante de Engenharia de Produção pela Univesp. Estou aqui para falar um pouco da nossa introdução, do nosso TCC, nosso trabalho de conclusão de curso, onde a gente aborda o PCP, o Planejamento e Controle de Produção, no setor da construção civil. Nossa introdução traz algumas ideologias voltadas para alguns estudiosos, sendo eles De Favere, Sarcinelli, Matos, Bonato e Catten, Gomes e Videla e Schiaveneto, né? Finalidade do nosso TCC é mostrar rumos importantes para o setor da construção civil visado ao planejamento e controle de produção. Olá, me chamo José Benedito e vou falar sobre o objetivo do nosso TCC. O objetivo geral do nosso trabalho consiste em desenvolver um estudo referente à importância do planejamento e controle de produção para o setor da construção civil, no âmbito da economia de materiais e diminuição da geração de resíduos em canteiros de obras. Já os objetivos específicos são realizar um levantamento bibliográfico para abordar o tema à luz das referências disponíveis na literatura, definir os conceitos ligados ao planejamento e controle de produção na construção civil e desenvolver uma análise crítica sobre os dados levantados e os resultados obtidos. Meu nome é Adriele, vou falar de problemas de pesquisa e justificativa. O setor da construção civil é um dos principais a gerar resíduos em diferentes etapas da produção, por uma diversidade de motivos, como a falta de planejamento na etapa de execução de obras, onde são aplicados pisos, revestimentos, tinta, quebra-parede, levanta-parede, trocas de materiais ao longo do processo por falta de especificações do produto e outros. Se o planejamento de projeto evita desperdício e geração de resíduo, a má gestão do canteiro de obras é responsável por desperdiçar uma grande quantidade de material por obra executada. Logo, tem como questão do projeto: como o PCP pode auxiliar o setor de construção civil na gestão de resíduos em canteiro de obras? A nossa justificativa da pesquisa parte da necessidade de incentivar a adoção de ferramentas de planejamento e controle em empresas do ramo de construção civil. Metodologia. Utilizamos como metodologia de pesquisa para o desenvolvimento deste trabalho a pesquisa bibliográfica, através da análise e coleta de dados por meio de artigos científicos, livros, revistas científicas, monografias, teses e dissertações sobre a temática do PCP na construção civil. De acordo com Lima e Mioto, a pesquisa bibliográfica implica um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções atento ao objeto de estudo e que, por isso, não pode ser aleatório. A revisão bibliográfica ocorreu nas plataformas de busca de documentos científicos, como o Google Acadêmico, Cielo, CAPES, ABEPRO e diretórios de faculdades federais. A partir do levantamento bibliográfico, pretende-se realizar um estudo exploratório sobre a importância do PCP na construção civil, abordando palavras-chave como planejamento, controle de obras, controle de produção, produtividade, construção civil e qualidade. As etapas que envolvem a metodologia da revisão bibliográfica exploratória pode ser vista a seguir. Olá, eu sou o Felipe, eu vou falar sobre a fundamentação do nosso trabalho, né? A construção civil, ela vem desde os primórdios da humanidade, né? Antigamente as coisas eram construídas com pau, pedra, vegetação que existia ali na época. Era de forma bem primitiva no começo, né? Tudo extremamente rústico, né?
e os materiais eles eram utilizados conforme o que tinha ali à disposição das pessoas, né? E assim, um pouco mais para frente, a gente vê até hoje, por exemplo, na Grécia, a arquitetura grega ali basicamente ela é bem linear, todas as casas são bem parecidas, né? E algumas dessas construções elas se tornaram marcos históricos, por exemplo, o Coliseu e a Torre de Pisa. Quando você vê, você sabe exatamente onde você está, o que você está olhando, né? No Brasil, a gente tem construções um pouco diferentes, por exemplo, algumas fortalezas, algumas igrejas que você reconhece devido à construção que é aqui no Brasil, né? Falando sobre o planejamento e o controle de obras. Se você faz, ele é extremamente importante o planejamento, porque se você faz de forma correta, o seu planejamento, o seu custo, o tempo que será despendido, ele vai ser, você já vai ter ali a base do quanto você vai gastar, do quanto vai ser despendido do seu tempo e da sua equipe, enfim. O controle da obra ele é feito para caso haja algo inesperado, você estar preparado, né, para aquilo. Com relação ao planejamento e o controle da produção, a produção em si é você transformar a matéria-prima num produto, né? Perdão. E antecipar os problemas que você pode ter. Por exemplo, uma venda sazonal a mais aí que você tem a intenção de realizar, você se planeja e você não vai sofrer muito, né? De forma bastante eficiente e eficaz, no caso. Com relação ao modelo de processos de PCP, existem 3 estágios de planejamento, né? Agora eu vou falar um pouquinho do processo de PCB. Nele, classifica em 3 estágios: o planejamento de longo prazo, o planejamento de médio prazo e de curto prazo. No longo prazo, refere-se a ações estratégicas relacionadas ao projeto, onde se estabelecem metas e objetivos mais gerais, onde se determinam posteriormente as metas a médio e curto prazo. Nessa fase, determina-se aspectos como diretrizes ambientais que afetarão o desenvolvimento das atividades e processos da organização. No planejamento de médio prazo, com a conexão entre setores estratégicos e operacionais da organização, é denominado planejamento tático. Em vista da sua natureza intermediária, o planejamento de médio prazo passa a fornecer mais detalhes sobre o que está desenvolvido e quais as ferramentas para o alcance dessa meta. Quanto ao planejamento em curto prazo, explica-se que o nível de planejamento é possível visualizar melhor o controle do processo, pois o planejamento se destina às ações operacionais necessárias para a execução das etapas da obra. Nessa etapa, afirma que são definidas estratégias para atingimento dos objetivos de projeto e adotados as ações que permitirão a diminuições de incertezas na obra. Olá, pessoal. A proposta é fazermos uma análise nos resultados que foram levantados no trabalho. Durante o nosso trabalho, notamos que o ramo da construção civil vem acompanhando a evolução da nossa sociedade, desenvolvendo técnicas, métodos e ferramentas cada vez mais eficazes para a construção civil. Com toda esta evolução, percebemos que o planejamento e o controle de obras é de fundamental importância para o ramo da construção civil, suportando na definição de todos os recursos necessários para a execução da obra e assim alcançando os objetivos estratégicos do segmento civil com a qualidade esperada pelo cliente. Dentro do ramo civil, existem diversas etapas que devem ser avaliadas previamente, para garantirmos o bom processo produtivo, como por exemplo, os tipos de matérias-primas que serão aplicadas para a execução da obra, a quantidade de matéria-prima que será aplicada,
e o momento que será utilizado cada matéria-prima. O mesmo também vale para a questão da mão de obra e contratação de serviços. O tipo de profissionais que a sua obra vai precisar, a quantidade de profissionais para cada ramo de atividade, como, por exemplo, pedreiros, encanadores, eletricistas, coordenadores de obras, engenheiros, etc. E também o momento que devemos ter cada profissional atuando na obra. Sendo assim, aplicando corretamente as metodologias de planejamento e controle de obras para cada evento, seremos mais assertivos, garantindo mais eficácia na definição dos recursos necessários para cada momento da obra, garantindo maior previsibilidade para cada evento e tornando o ramo mais rentável, evitando desperdícios de matéria-prima e mão de obra. Boa tarde, meu nome é Alisson, eu sou do grupo 1, represento o Polo de Paraibuna. Vou fazer as considerações finais do nosso TCC. Esse trabalho de conclusão de curso ele buscou estudar a importância do planejamento e controle de produção para o setor da construção civil, a fim de agregar conhecimento ao assunto e fornecer dados acerca do funcionamento do PCP aplicado no setor. Utilizou-se como metodologia de pesquisa a análise bibliográfica através de busca e coleta de dados por meio de artigos científicos, livros, revistas científicas, monografias, teses e dissertações sobre a temática do PCP na construção civil. Levantou-se também informações sobre as origens da construção civil, os avanços desse setor em relação às demandas da sociedade e o planejamento e controle da produção no contexto da construção civil, levando ainda informações relacionadas aos níveis de planejamento e seus impactos na organização dos processos das organizações. Através dos estudos realizados, foi possível constatar que, em decorrência da natureza no setor da construção civil, os processos por ela desenvolvidos englobam uma grande gama de informações necessária para o correto andamento desses processos. O planejamento e controle da produção tem um desempenho e um papel norteador no desenvolvimento das atividades ligadas à construção civil, para que aqueles que a desempenham não se percam no caminho por falta de orientações precisas e direcionadas sobre como devem ser realizadas as etapas dessas atividades. O modelo de processo definido pelo PCP busca delimitar os níveis de atuação da empresa de acordo com o nível de detalhes necessários para o desempenho de seus processos, ao modo que se tenha o amparo necessário durante todo o processo de produção. Logo, com base nesse exposto, conclui-se que o planejamento e controle de produção aplicado ao setor da construção civil visa nortear o desenvolvimento das atividades a fim de garantir os objetivos e metas do setor e, por esse motivo, tornar-se uma ferramenta indispensável para as organizações para que buscam no mercado através de sua excelência, comprometimento e com qualidade. Muito obrigado, até a próxima. Como parte complementar do nosso vídeo também, vou estar falando sobre o cronograma desenvolvido por toda a equipe. Foram divididos em algumas etapas a serem desenvolvidas durante a execução do nosso TCC. Dividido em letras, a letra A começa com definição do tema, B, delimitação do tema com a definição dos objetivos, C, reunião com o orientador, essa reunião aconteceu 2 vezes com o Bruno, definir os materiais, a letra D, e métodos, letra E, pesquisas bibliográficas, coleta de dados, letra G, análise e discussão dos resultados, letra H, considerações finais, letra I, revisão final, e letra J, entrega das atividades. Dentro de um quadro, o cronograma ele ficou definido em quinzenas, na letra A, letra J, como mencionado, e atualmente nós estamos na letra J, com a entrega final do nosso trabalho, mais o vídeo, programado para dia 10/7. Não temos nenhuma pendência, mas por aqui eu gostaria de agradecer o Bruno por todo o apoio realizado durante os nossos encontros,
a orientação pontualmente para toda a equipe e o ajuste necessário para que o nosso trabalho fosse feito de maneira entendível e uma maneira abrangente com todo o material estudado aqui no curso de Engenharia de Produção da Univesp. Muito obrigado, fiquem com Deus. Como parte conclusiva do nosso trabalho, nós entendemos que o processo de PCP, Planejamento e Controle de Produção, dentro da construção civil, ele é o norteador de desenvolvimento das atividades a fim de ganhar objetivos e metas para o setor. Mas nós também podemos observar a grande importância que foi a dispersão de materiais em canteiros de obra, uma parte seletiva do planejamento dentro de uma programação, onde você consegue armazenar e estocar corretamente esses materiais e fazendo um descarte correto das suas sobras, né? Hoje um canteiro de obra, um cronograma de obra, ele é pautado por fases, né? E essas fases onde foi aplicado o PCP, foi possível identificar um sequenciamento de armazenamento, né, just in time dos materiais. Então nós conseguimos, através do nosso trabalho, simular um planejamento, um cronograma de obra, e esse cronograma, conforme fossem as fases de fundação, concretamento, e aí o descarte de madeiras, pinhos, materiais excedentes, massa, cimento, para não degradar o meio ambiente, nós conseguimos identificar uma melhor distribuição desses materiais, um melhor descarte desses materiais, conforme fosse avançando essas obras. A gente entendeu que trouxe um ganho de conhecimento para todos da equipe, né? E além de uma oportunidade de colocar em prática todo o material, tudo que foi aprendido ao longo desses anos no nosso curso de Engenharia de Produção. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus.